Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem, Romildo? Tudo bem, Romilda? Boa tarde, tudo bem, Ana? Tudo Tudo bem, jóia? Romilda? Boa Estamos aqui tarde. hoje pelo YouTube da Audaces, fazendo nossa conversa desfiada. Te agradece muito, Audaces, pelo esse convite, para a gente poder conversar um pouquinho com o Romildo e saber um pouquinho mais dessa trajetória dele, de como ele, né, como surgiu essa ideia de gostar hoje de trabalhar com moda até o profissional que ele é hoje, né? Então, Gomes, fala um pouquinho pra gente começar a conversar com ele. Sim, boa tarde, Ana. Boa tarde, Romildo. Tarde. Feliz de você estar aqui finalmente com a gente na nossa conversa desfiada. A gente ficou ensaiando esse tempo inteiro para te receber, para a gente fazer nossas 3 piadas meses depois. Muito obrigado, assim, muito obrigado. Eu tô me sentindo assim, tipo um Rodrigo Faro, sabe? Um programa de auditório, ou então o Gustavo Lima fazendo uma live assim, no YouTube. Com Eu assim, duas espero que seja entrevistadoras. com duas Olha isso. entrevistadoras. Raramente a gente consegue estar juntas, né, amiga, para falar com as pessoas, com os convidados. Sim, a gente só conseguiu, Romildo, tá as duas ao mesmo tempo porque a gente está no canal da Audaces, né? Esse convite que a Audaces fez para a gente trazer o Conversa Desfiada uma vez por mês. E aí foi muito feliz que foi no seu dia. E aí a gente vai conseguir conversar bastante aqui com você. E para Muito começar, né? obrigado. Não. Assim, muito obrigado a vocês duas também, obrigado a Audaces por abrir esse Imagina, espaço obrigada a pra você gente. por ter aceito o convite. Sim, seja bem-vindo aqui ao nosso lar. Muito obrigado. A gente começou com conversa desfiada porque a gente realmente esse momento que a gente está passando, a gente acha que era importante a gente continuar se comunicando com as pessoas, né? Já que essa comunicação da gente se encontrar começou a ficar comprometida e a gente falou, não, mas a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar questionando, entendendo quais são os rumos que a moda está tomando. E aí, cada semana, a gente conversa com alguém, a gente chama uma pessoa e sempre começa com a pessoa se apresentando, porque a princípio acontece lá nos nossos canais, né? No Pense Ateliê e no Analisa Livete no Instagram. Mas, e aí tem gente que já segue a gente, já tá lá, acho que essa é a nossa 29ª live, então as pessoas já conhecem a gente faz piada ruim também, né, que a gente ainda vai fazer a nossa. Mas a gente gosta de começar com o convidado se apresentando, porque a gente gosta de partir do princípio de que as pessoas não conhecem e estão chegando aqui, as lives ficam gravadas, então quem for assistir depois mesmo que você já tenha os seus fãs também te seguindo, que já acompanham, porque é isso, né, Romilda? A gente acompanha já há alguns anos, mas para as pessoas que estão chegando agora saberem quem é o Romildo Nascimento. Então, eu sou o Romildo Nascimento, eu sou pernambucano, de uma cidade chamada Gravatá, e eu moro em Ceilândia há 26 anos, que Ceilândia é uma cidade aqui de Brasília, né, do Distrito Federal. E eu comecei na moda, assim, por um acaso, eu trabalhava em drogaria, e fui subindo de cargo, né, eu entrei como office boy, depois caixa, vendedor, gerente, subgerente, e, assim, eu tinha que falar com todas as pessoas, né, assim, falar bem com os clientes, esse tipo de coisa. Eu queria impressionar, porque eu sou leonino também, então eu queria me mostrar lá nesse cargo que eu tinha. Aí eu fui estudar teatro, e aí eu fiquei 2 anos estudando teatro, e um dos professores, assim, ele pedia para desenhar, cada aluno, né, do curso de teatro ficava responsável por alguma coisa no final do semestre para fazer aquela peça do semestre. E eu desenhando figurino, aí um dos professores falou, olha, eu acho que você tem bastante informação de moda no seu trabalho, eu acho que você deve começar a estudar moda, pensar na possibilidade de você estudar moda. E nessa época, na faculdade do Sina, aqui em Brasília, tinha os cursos de extensão, que é um curso livre de moda. Na época era o Luiz Cocai, que era o professor. E eu comecei a estudar moda no do Sina, nesse curso livre que tinha lá, não era nível superior, né? E aí foi a partir daí que eu comecei. Isso foi em 2005, aí logo em seguida surgiu o Capital Fashion Week, que era a semana de moda daqui de Brasília. Eu mandei um projeto, mas esse projeto não foi aprovado. Eu mandei um projeto para o concurso de novos estilistas, no caso. Aí esse projeto não foi aprovado, mas lá os jurados do concurso, eles conversavam com os participantes e explicavam por que a pessoa não foi selecionada. E assim, o mais legal de tudo isso é que eles me deram a oportunidade de realmente conhecer uma semana de moda, né? Conhecer um grande evento de moda, porque eu não conhecia. Até então, eu nunca tinha visto
Aliás, eu tinha visto um único desfile no Teatro Nacional, que era do Grupo de Moda de Brasília, que tinha antes do Capital Fashion Week. Então, aí no ano seguinte, eu mandei um projeto, aí eu fiz um projeto mega elaborado, demorei 4 meses, gente, para desenvolver esse projeto. Eu fiz as roupas em miniatura, aí eu vesti as roupas nas Barbies e no Ken. Que incrível! Era um projeto inspirado na arquitetura de Brasília, mas ela vista de dentro, porque a gente geralmente olha a parte externa, né? Assim, que Brasília é esse museu a céu aberto, né? Então, além do croquis, eu fiz a roupa em miniatura e fiz o editorial de moda nas Barbies, vestidas já nesses pontos onde eu peguei como inspiração, né? Tipo, Museu do Índio, Tribunal de Justiça, essas coisas assim. E eu fiz um projeto lindo. E você lindo, teve alguém que te orientou para fazer esse projeto, ou você simplesmente fez o que foi surgindo com você? Não, assim, orientar mesmo não, mas na época, assim, tinha os estilistas que já eram conhecidos na cidade, que já tinham trabalhos apresentados, tanto no Capital Fashion Week como em outros eventos, como a Fernanda Ferrugem, o Márcio Santos, tem o Raimenda, o Léo Alves. Então, eu procurei toda essa galera da antiga mesmo, da antiga, olha só, toda essa galera que já tinha experiência, e conversando com eles, e eles foram me dando dicas, sabe? Então, eu fui no espaço da Fernanda, conversei muito com o Raimenda na época. Né? Só que Luiz Cocai foi depois de mim. Ah, tá. Não, assim, eu lembro. Aliás, dele. Não, peraí, eu acho que Luiz Cocai foi do primeiro, né? Eu acho que ele foi do primeiro, né? Eu não lembro exatamente. Mas eu acho que antes do concurso teve uma edição que as pessoas eram convidadas, não foi uma coisa assim? E daí surgiu o concurso? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi. Porque em 2005 teve a primeira safra de novos estilistas, que era, se eu não me engano, era a Fernanda Ferrugem, o Márcio Santos, Eliel Salustiano, o Ezio Evi, que tem um trabalho incrível, né? Assim. Então eu procurei toda essa turma e peguei algumas dicas com eles, e foi assim, muito legal, porque eu fui aprovado, e aí a partir do projeto aprovado eu tive a consultoria com o Jun Nakal, que aí já foi outra história, porque o Jun olhou o trabalho e falou assim, olha, você escolheu tecido de velha, você acho que você precisa melhorar muito isso aqui. E aí ele falou, olha, o seu masculino não conversa com o seu feminino, sabe? Assim, o seu feminino ele é muito mais imponente, então, assim, seria legal você decidir qual que você quer, né? Se você quer um ou outro, porque os dois na passarela não vai ficar legal. Assim, mas, assim, tudo isso ele deixava também livre. Ele fala assim, olha, essa é a minha visão, mas se você preferir fazer de outra forma, também você está livre. Aí eu preferi por eliminar o masculino na época e apresentar só o feminino, assim. E foi um trabalho muito lindo, assim, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito isso em 2006. E estou aí na caminhada desde 2006, assim, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Mas continua até hoje. Sim. E, na verdade, como você falou, você fez o curso de teatro, né? E ali você já tinha uma linguagem, fazia um figurino, e foi lá e se jogou no concurso. Mas o concurso foi a grande escola, você participou de todas as edições do Capital, né? Porque, assim, participava, tinha essa primeira seleção e depois ganhava uma cadeira meio cativa, né? E você participou de todas as edições. Isso, assim, eu pulei algumas edições, para te falar a verdade, assim, mas porque quis mesmo. Mas no ano seguinte eu tive que mandar outro projeto também, assim, e aí já era com o Jun Nakal direto, assim, ele que escolheu. Ele que selecionava, né? Ele que selecionava. Então, assim, aí a partir do segundo ano, que foi 2007, aí eu já permaneci no line-up do Capital como fixo mesmo. Sim. E quais foram os seus maiores aprendizados ali? Eu sei que foram vários, né? Mas o que eu digo, assim, é nessa questão, Romildo, de entrar, porque a gente entra com ilusões, com sonhos, né? Sempre que a gente começa na carreira de moda, a gente tem umas coisas na cabeça, né? De tipo assim, de idealizações, acho que é assim. E aí chega lá e realmente é isso, igual você falou, a gente cai, levanta, cai, levanta. Mas assim, tipo, lidar com a vida real. O que você acha que foi o mais difícil para você, assim? Um dos objetivos era ficar rico.
Assim, não aconteceu até agora. Né? Assim, a realidade causou alguns Rico de transtornos. dinheiro, amigo, porque a gente fala aqui que a gente é rico dinheiro. de muita risada, de Assim, amizade, não, de isso, assim, felicidade. não ser um rico com dificuldade financeira. Sim. Seria mais ou menos isso. Assim, não aconteceu. Mas, assim, como eu falei para vocês, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro o meu trabalho. Eu adoro mostrar o meu trabalho. Então, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por passarela. Essa onda agora de desfile virtual, essas coisas assim, não curto, porque eu sou daqueles estilistas que dá a volta na passarela, que eu gosto de atender o povo depois. Então, assim, ali é o meu momento, ali é o meu palco. Então, assim, eu me sentia realizado todas as vezes que eu participava daquele evento. Assim. Lógico que os problemas antes desfile, né, pré-desfiles, eram gigantescos. Assim. Acho que só quem é estilista mesmo sabe as dificuldades, todas as dificuldades para poder chegar e apresentar um trabalho bacana. E às vezes também, assim, você ficava meio que pensativo. Nossa, mas será que eu devo apresentar? Será que eu não devo? E chegava horas que você falava, não, não é hora de apresentar. Então, por isso que eu passei algumas edições do Capital sem fazer. Porque, na verdade, sempre tinha essa questão do investimento, né? Por mais que tinha um apoio, claro que o evento ele apoiava essa parte toda de produção do desfile, mas essa questão dessas decisões que você toma dentro do seu ateliê, no final das contas, era você mesmo, né? Eu também passei Até porque, por assim, esses problemas. Sim, até porque quando a gente vai apresentar um desfile, a gente tem que trabalhar pelo menos 4 meses, né? Antecipado, assim, com trabalho de pré-pesquisa, de pesquisa, produção das peças, esse tipo de coisa. E nem sempre você tem dinheiro para poder você fazer esse trabalho de 4 meses antes, para depois, talvez nem venda, porque você faz as peças 36, 38. Depois vai acabar em quem? Né? Então, assim, era só uma vitrine mesmo. Assim. Então, por isso que hoje em dia, eu sempre falo para as pessoas que estão começando, pensarem também nesse lado comercial, não só pensar no lado da passarela, no lado do glamour, igual eu gosto, esse tipo de coisa, mas pensar na parte comercial mesmo. Talvez não seja interessante já começar em uma semana de moda, ou começar participando de desfiles, esse tipo de coisa. Sabe? Você tem a sua marca estruturada, e só depois que ela estiver um pouco mais estruturada é que você deve participar de alguma semana de moda, ou então de qualquer outro evento que você acha que seja mais interessante para o seu público. Sim, que eu lembro que até uma das questões que eu participava também, né, e a primeira vez que eu participei também foi na produção, depois que a gente mandou o primeiro projeto, foi aprovado, mas a gente teve alguns contratempos, e a gente acabou trabalhando na produção, no outro ano a gente mandou o projeto também, e a gente ajudava nessa questão da produção, de alinhar todas essas questões, que até quando a gente... Eita! Olha o trovão! Bastante, viu, gente? Aqui parou, mas eu tô com medo, porque Brasília tá muito instável com o clima. Mas essa questão mesmo, Romilda, que a gente sempre conversava junto com o Ju Nacal, que Brasília é uma cidade muito específica, né? Essa questão toda da gente produzir moda aqui. O evento, claro que ele trouxe uma visibilidade para muita gente aqui, ele movimentou muito as semanas de moda aqui, né? Criou um calendário que era uma coisa que a gente não tinha. Mas tinha essa dificuldade que muita gente que entrava, às vezes a pessoa tinha um projeto muito bem feito, mas ela não tinha experiência de produção. E aí, na hora de confeccionar, aquela coisa de correr atrás de uma costureira aqui, correr atrás de um aviamento ali. Então, isso era uma questão super complexa. Eita! Complexa. E eu e a Pri, a gente tinha formação em moda e ainda assim a gente penou muito. E você teve esse primeiro curso, você não tinha no momento uma formação, né? E como que era isso para você, para essa produção mesmo, sabe? Olha, eu não tinha nenhuma formação, então, por isso que o Jun Nakau vai falar assim, olha, nem escolher tecido você sabe, né? Assim, um tecido adequado para cada peça. Mas ele também viu ali um determinado potencial, digamos assim, né? Então, hoje em dia também, assim, eu sempre falo para as pessoas, quer ser estilista? Estuda, não faz igual eu fiz. Sabe assim, estude muito. Principalmente matemática e gestão de empresa. Acho que é mais importante até mesmo do que o produto em si. Sim. Então, eu quebrei muita cara, eu fiz muita compra errada, eu gastei mais do que podia. Todos os erros possíveis, imagináveis, eu cometi justamente porque assim, era autodidata. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu também não tinha a pretensão de fazer uma faculdade. Eu deveria ter feito, em casa. Mas, assim,
Na época eu não tinha, eu trabalhava em drogaria, eu permaneci trabalhando em drogaria durante um bom tempo, ainda mesmo trabalhando com moda. Só depois que a moda se tornou lucrativa, digamos assim, foi que eu saí da drogaria. Então, eu fiz muita compra errada, sabe? Fiz muita coisa errada. E isso, assim, se eu não tivesse o meu trabalho para poder bancar isso, então, assim, eu pegava férias, eu pegava 13º para fazer as minhas coisas. Uhum. E se eu não tivesse esse trabalho, consequentemente, a marca não tinha vingado, né? Porque como é que ia vingar com essa sequência de erros? Então, é muito importante as pessoas estudarem justamente para diminuir os erros. E depois ali você percebe que não é só o estilismo, né? Assim, tem várias outras oportunidades. Então, Sim. eu acho que é muito importante você estudar para poder você se encontrar também. E às vezes a gente estuda moda e nem sempre tudo que a gente precisa está ali dentro também, né? O que a gente tem de bagagem ali é relacionado a muita produção mesmo, né? Escolher os melhores tecidos, saber os tecidos mais apropriados para as coisas, entender de modelagem, de acabamento, de costura, mas eu acho que a gente também tem um déficit muito grande nessa questão do, das vendas, né? Como é que vai fazer o produto vender? Porque às vezes a gente é super criativo, a gente tem uma produção incrível, a gente faz um produto maravilhoso que veste super bem, mas a gente não sabe expor isso e fazer com que isso seja tome alcance, né? Que isso retorne financeiramente para a gente para poder financiar as próximas coleções, né? Como é que você lida com essa questão de administrar o seu negócio e impulsionar vendas? Olha, hoje em dia, assim, eu estudo muito mais essa parte, assim, de como fazer com que esse negócio ele se torne lucrativo. Então, desde quando eu comecei, aí eu já fui eliminando um monte de coisa. Por exemplo, hoje em dia eu não faço mais feminino, porque o masculino ele é mais interessante. No meu caso, né, assim, eu consegui ter uma cartela de clientes fixos e que eles são muito assíduos. Então, eles compram para eles, compram para presentear, compram para assim, para os amigos, e eles sempre indicam também para as pessoas. Então, para mim, assim, já eliminei o feminino. Então, isso foi uma coisa muito importante. Chegou o período que eu participei, agora, assim, mas enfim, tem 8 anos isso, e eu sempre falo nesse assunto, mas é porque eu participei do programa da Xuxa, que tinha um quadro chamado Estilista Revelação, e, assim, eu ganhei uma verba lá, e em seguida também eu peguei um contrato com uma empresa do Nordeste, então eu peguei uma grana relativamente boa, e montei a minha loja aqui em Ceilândia, assim, um espaço bem pequeno, assim, com o apoio da minha família também, no caso, o apoio da minha irmã, e eu montei essa loja. E aí, assim, fiquei todo empolgado, né? Assim, peguei essa verba e comprei cabide de madeira, manequim do jeito que eu queria, sabe? Os vidros, aquela coisa toda. Assim, o espaço era bem pequenininho, mas eu gastei a verba que eu tinha. E eu nem me preocupei, tipo, de guardar um dinheiro, porque esse negócio precisava de dinheiro para 2, Produzir, né? 3 meses, né? Para produzir. Uhum. Então, assim, isso aí já foi um erro. Então, e com isso eu aprendi muito também, porque a loja durou 2 anos e meio, mais ou menos. Depois eu vi que não era mais necessário assim, ter um espaço físico naquele momento, até porque eu não dava conta de cuidar do espaço físico e cuidar da parte de produção também. Porque assim, eu não só crio, mas eu corto, às vezes eu costuro também, faço a modelagem, então tudo isso. E aí eu fechei esse espaço, que foi muito importante para mim. Na época, quando isso acontece, a gente fica triste, lógico, né? Mas depois a Sim. gente percebe que foi a melhor coisa, assim, porque primeiro você diminui gastos. Então, hoje em dia, a minha venda ela é basicamente pelo Instagram, porque eu também já participei de lojas colaborativas, também foi interessante no período que eu participei, mas hoje eu vejo que assim, a rede social ela é a melhor forma. Então, eu consegui me manter já há mais de 2 anos que eu venho trabalhando basicamente com rede social, pelo Instagram, no caso. Uma coisa que eu percebo muito do seu trabalho, Romildo, me corrige se eu estiver errada, é que você tem uma comunicação muito, muito fácil com seus clientes. E eu vejo pessoas postando sobre suas roupas, sobre suas marcas. É aquela coisa do cliente fã, que está com você desde o começo. E Sim, isso não é uma olha, coisa fácil de se conseguir, mas é uma coisa que sempre que eu lembro de você e do seu trabalho, que eu vejo nas redes, porque tem gente que posta, né? Eu falo, gente, sim, e tem uma galera que segue fiel mesmo. tem uma galera bem fiel mesmo, assim, tem uma galera que é assim, que eles eram meus clientes na drogaria,
Então, assim, quando eu saí para ir trabalhar com moda, eles se tornaram meus clientes de moda e eles se mantêm fiéis até hoje. Assim, eu acho engraçado porque, assim, uns casaram, separaram, aí os maridos viraram clientes, sabe? Uhum. Então, se tornou uma comunidade mesmo. Mas eu realmente trato como amigos porque viraram amigos, sabe assim? Não são todos, mas uma boa parte eles viraram amigos, que vão nos desfiles, que torcem, que fazem questão assim, de divulgar o trabalho para todas as pessoas. E isso é o que eu consigo me manter, né? Porque se não fosse Uhum. eles, assim, eu não conseguiria. E eles que conseguem novos clientes. Isso é o que eu acho mais importante, sabe? Assim, não sou eu que vou atrás de novos clientes. São os meus clientes que divulgam, assim. Então, Que- quando ele apresenta, por exemplo, eu tenho um cliente, Marcos, que aí ele vai passar um final de semana no Rio e tem uns amigos do Rio. Aí ele leva umas peças para presentear. Aqueles amigos do Rio, eles gostam, já começam a comprar por internet. Uhum. Isso acontece em São Paulo também, isso aconteceu em Pernambuco, Belo Horizonte. Eu tenho uma produção muito pequena, porque às vezes a gente falando assim acha que é um grande sucesso. Não é isso, tá, gente? Assim, é uma produção pequena, de ateliê mesmo, sabe? Assim, aquela coisa, não mando fardos de roupa, não. É caixinha com 2, 3 peças, tá? Mas, Romildo, essa relação de sucesso, ela é muito, como é que se diz? Relativa. Porque, Relativo. para mim, uma pessoa que começou em 2005 e até hoje é lembrado, é reconhecido, tem fãs e pessoas que seguem, para mim isso é sucesso. Que você, como disse, você já tropeçou, já caiu, mas continua se reerguendo. Eu não consigo medir sucesso somente por conta bancária, não, sabe? E por, tipo, lojas e não sei o quê. Eu acho que isso é sucesso, sim. E eu queria aproveitar essa história de sucesso para perguntar sobre a história do programa da Xuxa, porque foi muito legal também aquela época, a gente ficava vibrando, te vendo. E como que foi isso para você? Porque você também era fã da Xuxa, né? Então, tipo assim, além desse sonho todo, ai, meu sonho é ser estilista, aí você foi lá, fez um projeto, se tornou uma pessoa conhecida aqui em Brasília. Aí depois você participou de um concurso que foi nível nacional. E além disso, você conheceu sua ídola, assim, né? Como que é isso? Como que isso Exatamente. mexeu com Assim, você, não só como profissional, mas como mexeu com o Romildo, mesmo pessoa? mexe até hoje, para te falar a verdade. Porque, assim, todas as vezes que a gente fala de uma forma mais profunda sobre isso, lógico que a gente tem as brincadeiras, né? Porque, tipo assim, todo mundo, o menino da Xuxa, sabe? Já tem 8 anos que se passou mas Tem até um hoje as menino pessoas ainda. lembram as pessoas lembram com carinho disso. Mas, assim, quando eu Sim. morava em Pernambuco, eu morava no sítio e na minha casa não tinha televisão, quer dizer, não tinha energia, consequentemente não tinha televisão. Então eu ia para casa da minha vizinha Zuleide para poder assistir a Xuxa. E eu achava fantástico, a Xuxa já tinha aquelas frases de coach, né? Tipo, tudo que você quiser vai ser, essas coisas assim. Lembro que ela que nem se falava de natureza, de preservação assim, da natureza, era de biologia, era uma coisa mais ou menos nesse Sim. sentido. Que era, não, aliás, o nome do projeto da Xuxa era Amigos da Natureza. E eu morava perto de um rio, sabe assim? E eu mandei uma cartinha para a Xuxa para ter a carteirinha de Amigos da Natureza. E depois não é que chegou uma cartinha no sítio da Xuxa, Oh, que sabe assim? Lógico que massa. não era da Xuxa, né? Assim, daquelas coisas assim. Mas com a carteirinha de protetor da natureza. Isso, assim, no final dos anos 80, cara. Então tem muito tempo isso. E a Xuxa já falava sobre esses temas, né? Então eu lembro que eu ia para o rio e não Uhum. podia mexer com os peixinhos, porque assim, era protetor da natureza, esse tipo de coisa. Aí, logo em seguida que eu vim morar em Brasília e que isso passou, e começou esse concurso dentro do programa da Xuxa, que aconteceu durante 3 anos. Desde o primeiro ano eu mandei, sabe? Assim, eu mandei no primeiro, mandei no segundo, aí só no terceiro que eu fui selecionado. E eu realmente era muito fã da Xuxa. Aliás, até hoje eu sou muito fã da Xuxa. E venhamos e convenhamos, Xuxa está sendo a grande voz política do Brasil na atualidade, né? Sim. E aí, assim, aí eu mandei o projeto para eles, aí eu fui selecionado, assim, tipo, eles faziam uma seleção que eles ficavam observando, a gente, tinha as entrevistas, né, mas ao mesmo tempo eles ficavam observando a gente trabalhar no ateliê sem a gente ver quem era a pessoa. Então, assim, era uma tela preta no computador e só escutava as vozes e eles faziam perguntas e eles me viam trabalhando. Eu fiquei 2 dias trabalhando para eles observarem, né? Então foi um processo bem demorado, assim, e nossa, mas quando eu fui aprovada, assim, fiquei tão feliz, assim, morrendo de vontade de contar para todo mundo, né? Assim, não podia. E como você falou assim, que eu tenho muitos amigos, aí o que eu fiz também, assim, quando eu fui selecionado, aí eu peguei, combinei com alguns amigos jornalistas daqui de Brasília e falei para eles, eu falei, olha, é um projeto que ele está em processo sigiloso, assim, se vocês contarem, eu vou perder a vaga, mas aí eu vou dar várias entrevistas para vocês agora, porque quando o programa for ao ar, vocês soltam as entrevistas.
E foi dito e feito, sabe? Foi dito e feito, assim. Quando eu entrei, assim, tipo, o primeiro sábado que foi ao ar, aí, assim, aí eu fiquei várias matérias, assim, tipo, Correio Brasiliense, Finíssimo, Estiloso, Jornal de Brasília, todo mundo da cidade fez matéria. E aí eu lembro que, na época, a diretora do programa falava assim, nossa, você já é famoso em Brasília, né? Ela até foi... Aí eu até perguntei, né? Falei assim, tem algum problema eu ter feito isso? Ela falou, não, não tem problema não, mas é legal, assim, daqui pra frente você não falar mais nada, só quando você for eliminado ou você chegar até a final. Aí eu fiz isso. Então, eu cheguei e contei tudo isso pra Xuxa, sabe, assim, e ela é uma pessoa realmente incrível, assim, é uma pessoa extremamente profissional, assim, eu fiquei encantado com o profissionalismo dela, inclusive a gente falando assim, esse meu lado, eu falei, Xuxa, será que esse é meu lado? Ela falou, guarde isso pra quando você estiver fazendo novela. Mas isso de uma forma muito brincalhona também, assim, então foi uma realização. E ali também eu vi, assim, que a minha família também, assim, ela começou a se unir mais em torno daquilo, sabe, assim. Foi a primeira vez que eu vi meu pai emocionado comigo na final, que ele estava lá na final do programa, né, assim, que eu cheguei até a final. Então, foi incrível dessa parte. Então, até hoje, assim, eu me sinto muito feliz, assim, de ter realizado isso, assim, justamente por toda essa história de vida. Sim, que legal. Muito bom. Tem a Irene fez um comentário aqui, deixa eu ler para você. Ela falou assim: a mão de obra aqui foi difícil para você, mesmo você costurando, mas nem sempre sozinho dá para abarcar tudo. Você tem ajuda de alguém hoje no ateliê fixo ou você tem costureiras freelancers ou você produz também sob demanda ou você produz as peças numa grade que você determina e vende? Como é que é a sua forma de produção? Eu produzo assim, da minha maneira, sabe? Tipo assim, eu não produzo em série, então porque como a gente tem dificuldade de encontrar matéria-prima também aqui em Brasília, então, assim, por exemplo, eu vou em Goiânia e aí compro uma determinada quantia de tecido, de metragem de tecido. Aí eu chego aqui e sei, então com esse tecido eu vou fazer bermuda e calça. Aí eu já crio, corto, às vezes eu faço se for uma peça mais diferente, eu faço a primeira peça. Aí tem duas costureiras que trabalham comigo, assim, mas elas trabalham na casa delas, né? Então eu entrego para elas e elas costuram para mim. A parte de camisetas, malharia é uma e a parte de tecido plano é outra. Então, hoje em dia é basicamente eu e essas duas pessoas que trabalham. Mas realmente assim, as dificuldades de ter mão de obra, esse tipo de coisa, não é só aqui em Brasília, é em qualquer lugar que você for. Então a gente já tem que pensar assim, se tem esse problema de mão de obra, a gente também não pode transferir isso para governo, sociedade, sei lá. A gente sempre fica inventando desculpa. Eu me culpo por isso, porque, tipo assim, já tem mais de 15 anos que eu estou no mercado e eu não formo ninguém, a responsabilidade é minha, sabe assim, não é de ninguém. Porque eu sei que eu preciso, então eu tenho que investir em formar as pessoas. Uhum. Então, por isso que hoje em dia eu sou super livre. Se a pessoa quer aprender a costurar, eu deixo. Se quer ter uma aula de alguma coisa, eu faço questão de dar essa aula, até se for de graça, se for o caso. Então, eu incentivo as pessoas a se formarem, ou gostarem, pelo menos, disso, né? Porque a gente não dá mais para a gente ficar culpando as pessoas. Uhum. E eu Isso é conversando com os importante, né? estilistas... e eu converso com estilistas de outros lugares do Brasil e as dificuldades também são as mesmas. Assim, tanto para iniciante, quanto para os que já têm assim, uma grande produção. Sabe? A Uhum. dificuldade de você fazer algo novo, elas continuam do mesmo jeito. Lógico que, assim, o grande vai ter um pouco mais de dinheiro. E são poucas as empresas que se preocupam com isso mesmo, né? Eu conheci acho que, ou duas aqui em Brasília, há muito tempo atrás, acho que ela nem existe mais, que tinha um centro de formação, né? Mas eu acho importante isso, porque às vezes a pessoa não vem pronta para o seu tipo de produto, né? Então é importante você colocar o tipo de acabamento, o tipo de detalhe que você gosta para o seu produto, né? Agora, aí é onde entra a responsabilidade governamental política, né? Porque, assim, uma empresa que ela para ou que ela cede um espaço, ela tem que, pelo menos, ter uma redução de impostos ou ela ter algum tipo de incentivo do governo para poder fazer isso. Porque eu sou muito pequeno, eu consigo tirar 2 ou 3 horas por semana para fazer isso, mas uma empresa grande, ela não consegue fazer isso, assim, de uma forma barata. Até porque, assim, você está formando a pessoa, mas você não tem a garantia que aquela pessoa vai ficar no seu espaço de trabalho durante muito tempo. E hoje em dia eu percebo muito, assim, eu sempre comento sobre isso.
As costureiras, por exemplo, por que elas preferem trabalhar em casa? Elas podem trabalhar a hora que elas quiserem, elas assistem o canal que elas quiserem, elas não perdem 2, 3 horas de ônibus, assim. E não é só as 2, 3 horas de ônibus, né? A violência também que é você estar numa parada de ônibus, a violência Sim. dentro do ônibus também. Então, eu até incentivo que elas trabalhem em casa justamente por conta disso, porque tem mais qualidade de vida. Assim, lógico que uma empresa grande, ela tem que pensar diferente, mas assim, no meu caso, dá super certo. Mas tem pessoas que precisam que esteja no ambiente de trabalho, né? E por isso que a gente tem que se preocupar com todas as questões, porque se não tiver segurança, como é que essa pessoa vai sair de casa às 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar num local distante? Sim. E Romildo, eu lembro também do seu trabalho bem no início, que você sempre gostou muito, e eu acho que isso era mais forte no seu feminino. Eu não lembro se você manteve isso para o masculino, se você tinha isso no masculino, acho que tinha um pouco. Que você gostava de ficar inventando tecido. Como nem sempre a gente aqui consegue ter tecidos diferentes, com estruturas, com texturas diferentes, você tinha a história do manual de ficar inventando, juntar uns pedacinhos de tecido. Como que foi isso nesse seu amadurecimento durante os anos? Porque para a produção é terrível, né? Porque são horas. Isso, assim, inclusive uma das provas lá do programa da Xuxa, assim, eu fiz o tecido, sabe, assim, eu peguei as tirinhas de viés e trameia, né? No caso fiz a trama e fiz o vestido todo tramado. É uma coisa que eu gosto muito, mas hoje em dia, vendo por esse lado do comércio, eu não faço mais. Assim, a não ser que seja uma coisa muito pessoal mesmo, assim, para uma foto, para uma passarela, alguma coisa assim, mas não com a preocupação de venda, esse tipo de coisa, porque realmente não é lucrativo, né? Então, mas eu gosto até hoje de inventar os tecidos. Assim, muita gente, às vezes, eu lembro de um desfile que eu fiz e a matéria que saiu falou assim, Romildo trabalha o couro muito bem. Não era tudo tecido encerado, sabe assim. Mas na passarela parecia couro. Até hoje, assim, quando eu publico fotos de jaqueta, que é de material encerado, as pessoas perguntam se é de couro, porque dá essa impressão, né? Então, até hoje eu gosto de colocar as taxinhas para ficar diferente. Assim, eu já serigrafei um suede, sabe? Assim, ficou incrível, mas assim, o trabalho que deu para serigrafar aquilo, sabe? Mas a impressão que dava era essa, que se não desse trabalho, você não gostava. Assim, mas isso é para passarela, né? Assim, olha, eu já comprei o tecido que é de fazer bojo de sutiã, que ele parece neoprene, né? Assim, eu já fiz casaco, mas ele fica muito armado, sabe assim? Então, eu já fiz algumas loucuras nesse sentido, sabe? Hoje em dia, eu analiso muito mais o lado comercial da coisa, né? Então, não dá para fazer muito. Mas quando é para mim mesmo, eu testo algumas coisas assim. Sim. Mas eu acho que isso é super importante, porque essa parte que é da criatividade, né? Que é desses testes é que vão surgindo novos tecidos, né? Essas ideias dos estilistas é que fazem trazer a novidade, porque senão o mercado, quando a gente realmente pensa friamente, só em números, só em mercado, a gente se engessa, e eu acho que isso é uma coisa que vai acontecendo com muita gente com o tempo. A gente vai ficando meio com medo, e aí quer fazer tudo muito certo, quer fazer tudo muito rentável. Claro, todo mundo precisa de dinheiro, né, gente? Não é nem briga com isso, não, porque... Mas é porque a gente vai perdendo um pouco da coragem. Eu acho que no começo tem uma ingenuidade, né, da gente acreditar no que a gente realmente, assim, né, quer mostrar diferente. Eu acho que tem um gás e tem aquela vontade de mostrar algo novo, né? Então, eu acho que nessa pandemia, eu fiquei questionando muito, assim, tipo, cadê aquele gás que eu tinha, sabe, de pesquisar, de correr atrás? Eu lembro dos desfiles que eu fiz, assim, das coleções que eu fiz, eu lembro de um desfile que eu fiz inspirado numa obra do Francisco Brenan. E, assim, eu tinha um trabalho eu mandei e-mail para a empresa do Francisco Brenan. Aí, assim, eles responderam com um telefone. Eu liguei lá explicando tudo como que era. Eles mandaram uma caixa cheia de livros com os catálogos das exposições internacionais, sabe? E hoje em dia a gente tem um pouco de preguiça de fazer esse tipo de trabalho, sabe? E consequentemente o nosso produto ele fica muito básico também, né? Não tem algo que realmente impacta as pessoas. E é uma coisa meio que sem emoção também. Mas foi uma necessidade, de uma certa forma é uma necessidade que a gente tem, né? Assim, também de se manter. Então, por isso que é legal, assim, de certos em certos tempos, essas marcas também, assim, elas terem esse tipo de preocupação, de fazer pelo menos 1 ou 2, 3 looks
diferenciados. Sim. Mais conceituais, né? Para poder trazer esse frescor da Isso. criatividade para a coleção, né? Importante. E não ficar uma marca também assim, com cara de antiga, né? Tipo assim, que não se renova. Datada também, né? Datada, né? Assim, aquela coisa datada que não se renova. E também trazer um público novo, né? Porque senão você vai acostumando o seu cliente também. E eu percebo que quando a gente... Hoje em dia isso é muito claro, assim, no masculino. O homem está muito ousado. Ele quer ousadia. As marcas que não proporcionam. Isso não é o homem gay, não, tá, gente? Assim, é o homem, sabe? Independente disso, assim, tá ousado, ele quer pessoas... Às vezes eu faço umas coisas assim, eu falo, gente, quem vai usar isso? Porque eu não usaria. Cara, vende rapidinho, sabe assim? E com cores também é a mesma coisa, sabe? Recentemente, eu fiz umas fotos, assim, aí só depois que eu fiz foi que eu percebi que tava tudo muito básico, sabe? Tipo, preto, branco, um pouquinho de verde, sabe? Mas tudo muito básico. E o homem quer cor, hoje em dia, que a pessoa quer ser vista, principalmente nesse momento de pandemia, quando tá todo mundo já meio gótico, digamos assim, né? Isso é histórico, né, gente? O diferencial no início, né, da análise da história do vestuário, depois da história da moda, quem é que transformava a moda eram os homens, né? Depois que essa função passou para a mulher, mas acabou que com isso, né, os homens deixaram de receber tanta inovação e ao mesmo tempo as empresas pararam de produzir essas inovações, né? Então acho que agora pode ser realmente um momento de resgate disso, não? Você acha isso? Eu acho que sim. Inclusive, recentemente, eu vi uma matéria, até foi uma live também, assim, de um rapaz, que ele tem uma loja no Brás, sabe? E ele falando, assim, que hoje em dia, quando os representantes chegam com os tecidos masculinos, ele já nem olha mais. E olha que ele tem uma loja, assim, no Brás, que é produto popular. Dele é produto barato, digamos assim. Ele fala assim, que está se reinventando, pegando os tecidos ditos femininos para poder usar nas peças deles. Sabe? E quando a gente pensa assim, um produto popular, né, vendido no Brás, que é para grandes quantidades, né, ele está falando tipo de 700 mil metros de tecido, uma coisa assim, mais ou menos. E eu achei isso incrível, porque eu achava que isso era de uma galerinha mais moderna, sabe, de grandes centros, mas não. Está espalhado no Brasil inteiro. Isso é muito legal, porque sabe uma coisa também que eu vejo muito, você falou que tu fez as fotos e elas estavam meio básicas e nananã, porque a gente acaba seguindo um pouco essa questão de tendência, e aí todo mundo fala, é porque a gente tem que consumir menos, e minimalismo, e não sei o quê, e agora consumo consciente, porque a gente sempre tem essa questão também de falar sobre consumo consciente, mas o consumo consciente, ele também passa por uma questão que é da pluralidade, né? E a gente vê que hoje esses movimentos de turmas, né, de tribos, ele está se tornando de novo muito forte. Apesar da gente saber ainda que a moda ela ainda é direcionada por um caminho só, mas a gente tem muita diversidade. E as pessoas não são iguais e elas querem se vestir diferente, e a moda é comunicação, e aquilo fala sobre onde eu vou, onde eu quero estar, onde eu estive. Eu acho isso muito incrível da gente ter esse momento. Eu acho que esse é um momento muito legal em que a gente tem pluralidade, porque a moda ela se torna muito chata quando ela se torna impositiva e todo mundo tem que seguir aquela tendência, né? Mas aí eu queria aproveitar, Romildo, para te perguntar. A gente nem fez a nossa piada ainda, hein? A gente vai deixar para o final. Isso. Você acabou de chegar de viagem, que você foi lá, que eu acompanhei seus stories lindos, que você foi lá meio que de volta, né, na sua terra, porque eu acho que a gente está vivendo também esse momento agora de pensar, de olhar para o mundo de uma forma diferente. Eu acho que todo mundo que trabalha com criação tem essa parte emocional, afetiva muito forte, de significar, de estar ressignificando o trabalho, ressignificando o seu dia a dia. Então, como que foi voltar para sua terra e como que você pretende refletir isso no seu trabalho? Olha, engraçado, porque eu já estava pensando isso antes da pandemia, no caso. Eu tinha me programado para fazer esse trabalho, tipo, de volta para minha terra, em março. E não é o programa do Gugu. Não é o programa do Gugu, mas assim, eu tinha me programado para ir em março. E, tipo assim, eu ia no final de março, na realidade. E eu já tinha comprado passagem há muito tempo, aquela coisa toda. E aí aconteceu essa pandemia. Eu peguei e mudei para maio, achando que ia ser uma coisa rápida. Eu falei, não, isso vai durar no máximo um mês, mudei para maio. Não aconteceu.
Aí eu mudei para outubro, assim. Aí eu falei, não, em outubro eu tenho que ir. E acabei indo agora, assim. Não saiu nada do que eu queria, para te falar a verdade, porque eu queria fazer as fotos no lugar onde eu morei, esse tipo de coisa, mas foram surgindo vários problemas, que desde o início surgem, né? Sim. Então, assim, surgiu vários problemas, tipo, o fotógrafo não podia no dia, e os modelos também não podiam, então assim, teve um choque de horários, esse tipo de coisa toda. Aí eu acabei fazendo as fotos no ateliê do Lula Vassoureiro. Ele é um mestre, assim, o Lula Vassoureiro, ele mora em Bezerros, que é uma cidade assim que tem um dos carnavais mais incríveis do interior de Pernambuco, assim, chamado Carnaval do Papangu, onde vai todo mundo mascarado. Assim, é um carnaval incrível, carnaval de rua, mas é um carnaval incrível, assim. Cidade pequena mesmo. Bezerros, eu acho que ela não tem nem 70 mil habitantes. E eu fiz as fotos no ateliê do Lula Vassoureiro, sabe, assim, que é um grande artista, assim, que eu fiquei encantado com o trabalho dele, assim, que são as máscaras, bem coloridas, né, assim. E me fez lembrar, porque eu sou uma pessoa completamente apaixonada de carnaval, e aí também lembrei que pandemias passadas, os carnavais em seguida, eles duraram muito mais tempo, né, então, assim, eu já estou prevendo que quando tiver festa no Brasil vai ser muito mais duradoura, sabe, assim, as pessoas vão se jogar muito mais. Espero que se joguem com moderação. Mas, assim, eu fiquei muito feliz, assim, com essa oportunidade que eu tive, não só de ir para lá, agora, nesse momento, mas de poder, assim, fazer essas fotos no espaço do Lula Vassoureiro, que é um mestre. Sim. Que massa. E você tá sem som, Ana Luísa. Liga seu microfone. Peraí, é que eu pensei aqui, eu estava aqui vasculhando essas fotos do Romildo. Acho que a gente podia colocar essa imagem aqui para todo mundo ver. O que você acha? Eu Vou publiquei no... compartilhar aqui a minha tela Ah, tá. rapidinho e mostro para vocês. Beleza. Ana Luísa é a pessoa tecnológica da live, tá? Porque Porque assim, eu eu tô jamais ia negação. conseguir entrar Eu no sou meu a palhaça. Instagram. Assim, Eu fico aqui jamais. fazendo piada com Romildo, porque a gente tem a nossa piada eterna de Romildo que não é Romilda, e Humilde. Romilda que não é Romildo. Porque quando a Mas gente assim, ó, participava. deixa Oh, eu. Olha só aí, gente, que lindo esse trabalho. Assim, mas essa piada do Romildo que não é Romildo, gente, porque antigamente tinha um site aqui em Brasília chamado Rolíssima, porque tem um site super tradicional, que é finíssimo, e fizeram um site para ser a oposição do finíssimo chamado Rolíssima, e eles faziam piada de tudo. Então, zoeira. quando eles iam escrever alguma coisa, eles escreviam Romildo que não é Romilda, ou então quando escrever da Romilda, aí falava Romilda que não é Romildo. E a Sim. gente pegou. Sim, porque também a gente dava uma entrevista à época de Capital Fashion Week, que nós dois participávamos, né? Cada um com sua marca. E meu nome é Romilda Gomes. E sempre saía um Romilda Nascimento, Romildo Gomes. E aí, por isso que virou essa brincadeira Exatamente. de Romilda que não é Romilda. Porque a gente começou a Exatamente. relaxar, porque no momento, na época a gente nem era amigo, a gente nem se gostava, né, Romildo? Que isso também foi um. A Eu não vou moda dizer trouxe que isso não. pra gente. A gente não se Eu nem vou dizer. conhecia. A gente não se conhecia A e, gente de se uma certa esbarrava. forma, também, assim, a gente se encontrava sempre em momento de tensão, né? Sim, Assim, não é assim, não era era uma coisa estresse. agradável, né? Assim, era um momento de estresse, que era pré-desfile, né? Sim, Então, assim, a gente, em primeiro momento, a gente não criou afinidade, digamos assim, sim, por conta dessa situação, né? Até porque tem gente que até hoje pensa que a gente é mal educado, esse tipo de coisa, porque só encontrava a gente ali naquela pilha, né? sim, Mas aí depois, com o tempo também a gente vai amadurecendo, a gente vai sim. relaxando, e hoje em dia a gente é super brother. É, e eu acho que essa brincadeira ela ajudou também nisso, né? Sim, sim, claro. Sim, E o mais interessante de tudo isso é que, tipo assim, por mais que a gente não fosse próximo, esse tipo de coisa assim, mas a gente nunca deixou de admirar o trabalho um do outro, né? Assim, verdade. porque em semanas de moda acontece muito isso, assim, eu percebia que tinha gente que, assim, eu lembro muito bem, Gongava assim, mesmo. gongava mesmo assim, gongava sem nenhum problema, sabe? Mas enfim, as vans vão, né? Sim. Deixa Mas eu te As pessoas hoje em então, dia aproveitar. nem trabalham mais. é, Fala, Rô. e essa coisa que a gente tá falando de gente, eu tô com um problema de pluralidade. Pluralidade. Que tem espaço para todo mundo, né? O legal realmente é você ir numa semana de moda que tem trabalhos diferenciados e que nem todo mundo agrada a todo mundo e não tem que agradar mesmo. Mas assim, cada trabalho comunica uma coisa, toca dentro de alguém, e isso é que é o maravilhoso na moda.
é a gente poder ter vários discursos, né? Porque a gente não tem que impor nada para ninguém, ninguém é obrigado a nada. E isso que é maravilhoso, a gente ter maturidade para entender isso e ver que só no conjunto, só na comunidade, na colaboração, entendeu? Na fusão de várias ideias que a gente consegue, né, isso, na cooperação, que a gente consegue construir uma semana de moda, uma cultura de moda numa cidade. E isso é fundamental. Assim, eu até às vezes presto muita atenção quando eu desfilo com alguém, e aí, assim, as pessoas que conhecem o meu trabalho, que eu falo desfilo com alguém, assim, tipo, uma marca tal desfila junto com a minha marca. E as pessoas vêm elogiar a minha marca e, tipo assim, fica desmerecendo a outra marca, né? Assim, e eu falo, não, gente, assim, é porque você se encaixa mais na minha marca, mas aquela outra marca é até melhor que a minha, porque ela tem um trabalho mais interessante, sabe? Porque as pessoas querem criar isso, né? Ou talvez falam até por inocência, né? Assim, para querer te agradar, esse tipo de coisa. Mas não, assim, é porque eu sou daquela turma que, assim, eu gosto de fazer roupa que as pessoas recebem elogios, né? Assim, que as pessoas se vistam, fiquem bonitinhas, assim, arrumadinhas, aquela coisa assim. Eu até brinco com os meus clientes, se eles não receberem elogios, eles podem devolver a roupa. Mas hoje em dia, assim, a moda ela é tão plural que tem aquela galera que ela faz questão de se enfeiar, né? Assim, para ela, mas assim, mas ela não tem preocupação nenhuma, assim, de estar fora do que a gente feio, né? É isso. A estética do feio, exatamente, a palavra correta, a estética do feio. Então, às vezes, eu observo isso assim, nessa galera mais jovem, e eu já até peguei uma discussão com a mulher das modas aí, uma dessas famosas das modas, porque eu falei assim, que isso não se sustenta, sabe, assim, mas essa galera jovem também não tem essa preocupação, né? Então, assim, eles estão fazendo hoje, amanhã já quer outra coisa, não tá nem aí, nem... Então, eu acho isso incrível, apesar que eu, particularmente, não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, não é o tipo de coisa que eu gosto de vestir. Mas eu acho interessante essas pessoas que estão, assim, na estética do feio. Até porque é uma experimentação também, né? Porque acho que realmente, como você falou, não sustenta, não vai ficar muito tempo nisso. Sim. São Exatamente. fases, né? São fases. Assim, eu, por exemplo, já tive a fase de usar bermudão da mamãe, né? Hoje em dia eu não uso mais. Mas eu já tive essa fase. Com Night Shocks. Não, assim, não, porque tinha essa tribo, né? Tinha, mas esse Night Shock é mais recente. Mas é bem isso, sabe? Sim. Ana, você ia falar alguma coisa? Eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando de maturidade. Como é que você vê a maturidade mesmo da sua marca? Que ela era no começo e como ela evoluiu, como é que ela está hoje? Como é que você enxerga a sua marca hoje em relação ao que era quando ela começou? Quando eu comecei, eu tinha a vontade de tornar a marca nacional. Assim, era um dos objetivos, um dos sonhos, era tornar essa marca nacional. Hoje em dia, assim, com a maturidade, eu vejo que não é mais necessário. Pode acontecer? Pode, mas assim, eu quero muito mais tranquilidade, sabe? Assim, eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida e tornar com que essa marca ela seja referência local mesmo, sabe? Assim, o meu objetivo é que ela permaneça sendo essa referência local e que cada vez mais ela se torne uma marca local, que eu acho que é muito mais interessante do que essa necessidade ou essa obrigação de se tornar uma marca nacional. Isso é muito legal, que é um dos conceitos que a gente sempre fala, né, dessa questão dessa nova onda da moda, né, dessa questão focada em sustentabilidade, para você fomentar o que é local e eu acho que pode ser uma forma de valorizar esse tipo de ação, né? Eu consegui, assim, me encontrar, digamos assim. Eu não gosto, mesmo eu sabendo que se eu fizesse grades, esse tipo de coisa, ia ser mais fácil para vender, esse tipo de coisa, mas quando eu faço uma camiseta, 8 peças, eu já fico, gente, tem necessidade de 8 camisetas dessa em Brasília? Não tem, sabe? Aí, assim, às vezes, eu tenho uns clientes que falam assim, eu quero 3. Eu falo, mas pra quê, moço? Só uma tá bom, sabe? Assim, não tem necessidade de ter 3 camisas do mesmo modelo, só mudando a estampa. Não tem essa necessidade. Então, eu acho que isso, assim, me agrada. Lógico que me agrada, assim, eu gosto dessa coisa mais exclusiva, esse tipo de coisa, e eu gosto de transferir isso também para o cliente, sabe, assim. Quando a gente fala do consumo consciente, muita gente pensa um monte de coisa, mas pensa assim, tem necessidade de comprar, sabe?
Você realmente precisa disso? Eu fui para Pernambuco agora, eu fiquei quase 20 dias lá, eu levei uma bermuda, sabe assim? Eu deveria ter levado pelo menos duas, né? Eu deveria pelo menos duas, porque teve uns dias que eu tive que andar de calça lá, porque eu estava lavando. Mas, assim, a gente não precisa de tanta coisa, assim. Então, se a gente não precisa, também a gente não precisa produzir tanta coisa de roupa. Sim. Né? Assim, e tem roupa demais no mundo, gente. Eu acho que só aqui em Ceilândia, nessas lojas que tem, nas feiras que tem, vou dizer nem Ceilândia, vou dizer Brasília, né? Esse tanto de feira que tem, esse tanto de loja que tem, se parar de produzir roupa agora, a gente tem roupa aí para uns 20 anos. Né? Então, assim, não tem essa necessidade mais da gente produzir tanto assim. Sim, por isso que a gente também sempre chega nesse papo do consumo consciente, porque é uma discussão realmente é uma mudança de mentalidade, né? E as pessoas que trabalham com moda, elas não podem. A Yara Vidal, que é a nossa representante do Fashion Revolution aqui em Brasília, ela sempre fala uma coisa que eu acho fundamental, que as pessoas precisam pagar boletos, a indústria ela não pode morrer, e a gente tem só que encontrar soluções para que as coisas continuem acontecendo de uma forma justa para todos, né? Então, não é totalmente parar de produzir, mas é a gente realmente repensar as formas como a gente produz, realmente como compra, né? Porque tem essa questão da compra em excesso, mas as coisas serem feitas às claras, na transparência, de forma essa linguagem que você tem, por exemplo, com os seus clientes que se tornam amigos. Então essas pessoas elas têm uma relação de transparência com a sua marca, eles sabem quem faz, sabe como você produz, porque você fala sobre isso sempre, né? Então a gente também gosta muito de não é demonizar o consumo, sabe? Mas é realmente trazer para uma era de muito esclarecimento. Isso é uma coisa que eu tenho visto que tem acontecido demais no Instagram. Todo mundo, independente do tipo de produto que a pessoa venda, não estou falando nem só de moda, mas as pessoas estão realmente se preocupando mesmo, né? Com a origem do produto, com quem faz, porque é preferível você comprar de uma pessoa que você conhece, que você sabe a origem, né? Que não tem nenhum tipo de desumanização nesses processos, né? Mas a indústria da moda não vai acabar, nem deve, né? A gente tem que, enquanto tem gente, porque, tem que ter roupa. O que eu analiso, o que eu falo para os meus clientes, né? Assim, a nossa primeira necessidade é comida. A nossa segunda necessidade é vestir. A gente ainda não anda pelado, né? Assim, pelo menos por aqui, assim, eu quase não vejo. Então, assim, roupa, ela não vai deixar de vender, né? Agora, as pessoas têm que ter consciência que elas não precisam de toda semana uma roupa nova para poder postar uma foto. Sim. Né? Assim, ela se torna refém da moda. Isso que é o grande problema, as pessoas se tornarem refém, assim, porque quando eu analiso isso e quando eu vejo, assim, os meus clientes que eles querem consumir mais, eles estão com algum problema psicológico. Eles não estão consumindo ali por consciência. É porque eles querem agradar alguma pessoa, é porque eles querem fazer mais foto para Instagram, eles querem ser visto, esse tipo de coisa. E aí, assim, não é legal também a gente incentivar sabendo que aquela pessoa está fazendo aquilo ali, porque ela não está no momento legal da vida dela. Porque se ela estiver no momento legal, ela não tem necessidade disso, né? Até porque a maioria do meu cliente, mesmo assim, a maioria é gay, vai pra boate tirar camisa. Nem precisa de camisa para ir pra boate. Né? Então, para que tá comprando tanto? Sim. Então, eu vejo nessa necessidade. Agora, a gente sabe, igual você falou, assim, que todo mundo precisa se vestir, todo mundo precisa pagar boletos. E em relação a essas pessoas, assim, quem produz esse tipo de coisa assim, eu acho que quem é consciente, ela vai permanecer mais consciente ainda e vai falar mais sobre o assunto. Agora, a gente tem que observar também, assim, que o Brasil, ele é um país de pessoas que a grande maioria foi colonizada, né? Então elas querem mostrar o status, elas querem mostrar o europeu, né? Que querem usar as marcas internacionais para demonstrar o status, né? Então, assim, e o Brasil é um país novidadeiro, né? Desde a época dos índios que chegava aqui, desde a época que os portugueses chegavam aqui, os índios já ficavam esperando as novidades, né? Então a gente adotou meio isso, assim, de querer novidade, de querer coisa nova sempre. Então, meu cliente também, ele quer quase toda semana tem assim, aí, fez alguma coisa nova? Não, daqui a 2 meses é que vai sair. Calma, né? Ai, ai. Gente, aproveitar aqui que eu perdi a hora, né? Mais uma vez, mas a gente tem 3 minutos para encerrar.
E aí a gente queria te perguntar, Romildo, se você queria deixar algum recado ou quer falar alguma coisa que você não falou sobre você, sobre o seu produto, sobre a sua marca e alguma coisa que você queira dizer. Olha, não, assim, se tiver alguém aí assistindo que tenha uma marca ou tem a pretensão de ter uma marca, é encontrar a verdade da pessoa. Porque eu acho que a minha marca ela conseguiu permanecer durante tanto tempo, ou consegue permanecer até hoje, porque eu faço a minha verdade. Eu nunca fiz para agradar ninguém, assim, eu nunca fiz com outros tipos de objetivo. Também não estou falando que a minha marca é melhor que as outras que pararam, mas a pessoa encontrou a verdade dela e acabou preferindo não fazer roupas, fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Assim, não fazer assim uma coisa que realmente não te dê prazer. Tá? Então é basicamente isso. Se a moda está incomodando psicologicamente, para e vai fazer outra coisa. É importante saber, eu fiz isso, né? Eu parei e E depois eu hoje você não voltei. está muito mais feliz? Muito! E eu voltei e quero fazer 1000 coisas ainda. E é assim, a gente tem que saber realmente a hora de parar, a hora que as coisas machucam e dizer não, né? Isso é importante, porque é uma indústria que engole se você não sabe. Romildo, eu queria te Exatamente. agradecer um monte, um monte, um monte. Fiquei muito feliz de receber você aqui hoje. Agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, mandando comentário, porque assim, quando a gente está na nossa live no Instagram, a gente vê os comentários, né? Fica ou eu ou a Ana Isso. recebendo o convidado e a outra lá falando das perguntas. Aqui eu não tô vendo nada, aqui eu só tô vendo você e a Ana e a nossa conversa, mas eu já queria agradecer todo Mas mundo se que alguém tiver veio. alguma dúvida específica e quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, pode ir lá no Instagram, mandar que a gente conversa. Eu tenho o maior prazer em responder e ajudar as pessoas da melhor forma possível. E Muito bom. arrasou. Tem seu Obrigada arroba aí, demais, né? Romildo. Porque eu não tô vendo, eu só vejo o meu e o da Ana. O seu arroba tá aí? Tá aí, Eu tá acho que sim. tá Tá assim. sim. Tá. Então, Então tá. quem não segue a gente, aí temos 3 perfis para vocês seguirem e acompanharem toda semana uma nova conversa desfiada. Sim, sempre tem uma pessoa querida como o Romildo, a gente está sempre falando de alguma coisa. Aqui no canal da Audaces, que a gente também tem que agradecer sempre, né? A pessoa da Gabriela, que é quem convida a gente para estar aqui. A gente está uma vez por mês. E aí, os outros dias lá na outra. Os outros dias a gente está no Instagram. E a gente está encerrando hoje, né, o nosso ciclo de outubro, em que a gente Isso. fazia conversas desfiadas com convidados 2 vezes por semana. Em novembro, a gente vai trazer algumas novidades e uma delas é que a gente vai retornar somente na sexta. Somente às sextas, 16 e 16. E aí a gente vai ter muita coisa legal esse mês. A gente tem muitos Sim, convidados. muitas novidades. Acompanhem. Então, obrigada a todos, obrigada Romildo, obrigada a todo mundo que está Obrigado a aqui, vocês. mandando mensagenzinha no YouTube que eu estou acompanhando, sim. E obrigada, Gabi, pelo convite e Audaces pela oportunidade. Beijos. Beijo, Beijo. tchau, Tchau, tchau. tchau.